Salve, salve para você que nos acompanha nas redes sociais aqui da Rádio Gerais FM. Eu sou o Ricardo Reis e esse é o podcast Esportes Gerais. O nosso podcast tem o apoio dos seguintes patrocinadores: Academia Borjão Fitness, Hamburgueria América, Supermercado Gonçalves, Uniub Polo Coromandel e WN Telecom. Nós vamos falar nesse programa sobre o Campeonato Brasileiro da Série A, o Campeonato Brasileiro da Série B, também da Copa Sul-Americana, da Copa Libertadores e a Copa Amapá 2025, além das movimentações esportivas que acontecerão neste final de semana. Teremos o nosso entrevistado especial, José Donizete Carneiro Detti, que hoje comanda o Coromaster, vai estar aqui falando um pouquinho para nós sobre as suas vivências esportivas. Vamos começar falando do Campeonato Brasileiro da Série B. Minas Gerais tem 2 representantes, o Atlético de São João del Rei e também o América Mineiro. Tivemos então a 4ª rodada em que o América venceu o Goiás pelo placar de 1-0 e o Atlético foi até Chapecó, onde perdeu para Chapecoense pelo placar também de 1-0. A 5ª rodada, o América vai até a Ressacada visitar o Avaí e o Atlético recebe o Volta Redonda. O América é o 2º colocado da Série B e o Atlético é o 20º colocado, lanterninha. Já pelo Campeonato Brasileiro da Série A, nós tivemos a 5ª rodada durante o final de semana. O Corinthians recebeu o Sport e venceu pelo placar de 2-1. O Vasco e Flamengo ficou no 0-0. Também no Grenal, Grêmio Internacional, 1-1. O Juventude e Mirassol, que jogou às 11 horas da manhã do domingo, empataram pelo placar de 2-2. São Paulo venceu o Santos no clássico Sansão pelo placar de 2-1 e o Atlético venceu o Botafogo por 1-0. O Fluminense e Vitória ficaram no 1-1. Fortaleza perdeu em casa para o Palmeiras pelo placar de 2-1. O Red Bull Bragantino venceu o Cruzeiro por 1-0. A classificação do Campeonato Brasileiro tem o Palmeiras como líder em primeiro lugar, segundo o Flamengo, Fluminense em terceiro e Red Bull em quarto. Os times mineiro, o Cruzeiro está em 7º colocado e o Atlético Mineiro em 17º nesse momento dentro da zona do rebaixamento. Final de semana teremos rodada completa do Campeonato Brasileiro da Série A. Na Copa Libertadores, o Botafogo visitou o Estudiantes e perdeu pelo placar de 1-0. Uma falha bizonha do goleiro John do Botafogo, né? O Botafogo tomou este gol lá na Argentina. Um jogo complicado, um jogo difícil e que o mínimo de erro possível é importante para o time garantir pelo menos um pontinho que vier da Argentina já é muito bem-vindo. O Flamengo enfrentou a LDU, ficou 0-0. O São Paulo venceu o Libertad, um resultado importantíssimo, até mesmo para dar mais força e garantir a sequência do Zubeldia lá à frente do São Paulo. O Fortaleza conseguiu um empate fora de casa, empatou com o Bucaramanga pelo placar de 1-1. Gol do Fortaleza marcado pelo Davidson de pênalti. No rebote, né? Vale ressaltar que foi no rebote. Davidson na primeira batida, parece que não levou muito a sério, deu sorte que a bola ainda sobrou para ele conseguiu fazer o gol do Fortaleza. O Internacional estava perdendo em casa para o Nacional do Uruguai pelo placar de 3-0 e conseguiu buscar o placar, terminando o jogo empatado em 3-3. Teremos a sequência da rodada, o Bahia recebe o Atlético Nacional e o Palmeiras visita o Bolívar. Na Copa Sul-Americana, o Vitória perdeu em casa para o Cerro Largo pelo placar de 1-0. União Espanhola e Fluminense ficou empatado em 1-1. Vasco e Lanús 0-0, Caracas 1 e Clube Atlético Mineiro também 1. Na sequência da rodada, o Corinthians recebe o Racing do Uruguai, o Grêmio visita o Godoy Cruz e o Cruzeiro visita o Palestino. No grupo E, o grupo do Cruzeiro, o fato interessante que o líder do grupo com 9 pontos é aquele time que venceu o Cruzeiro aqui no Mineirão, Muxucuruna, tem 9 pontos e nesse grupo E o Cruzeiro ainda não pontuou. No grupo do Galo, ele é líder com 5 pontos juntamente com o Caracas, líder no quesito de saldo de gols. Vamos falar agora da Copa Amapá 2025, que tem sequência nesse final de semana. As equipes coromandelense fizeram a primeira rodada das quartas de finais e todas as 2 equipes perderam. A equipe do Nova Geração perdeu em casa por 5-2 para a equipe do Novo Andorinhas e a equipe do Fivela Agroterra Huracan foi até
Carmo do Paranaíba e perdeu para o Niterói pelo placar de 3-1. O jogo de volta acontece neste sábado, às 15 horas, aqui em Coromandel, em que o time da Agroterra Fivela Huracan recebe o Niterói, tendo a obrigação de virar esse placar. Perdeu de 3-1, tem que fazer 2 gols de diferença para levar para os pênaltis. Com 3 gols garante a classificação. Já a equipe do Nova Geração vai até Presidente Olegário, onde visita a equipe do Novo Andorinhas. A equipe do Nova Geração tem uma missão mais complicada, mas não mais difícil e menos difícil do que a missão da equipe da Agroterra. Tem que vencer também lá em Presidente Olegário para conseguir a classificação. Os times da nossa região, o Dourado Quara recebe o Prevenir. No primeiro jogo ficou empatado em 2-2. Então qualquer placar de vitória para qualquer uma das equipes garante a classificação. O Carmelitano, que perdeu lá em São Gonçalo do Abaeté para a equipe do Tiradentes pelo um placar de 1-0, tenta também reverter esse placar na cidade de Monte Carmelo. Já a Associação Atlética Abadiense vai até Serra do Salitre para enfrentar o Top Burger. Primeiro jogo em Abadia, placar empatado de 2-2. Também qualquer vitória já garante classificação a equipe de Abadia dos Dourados. Força aí para a equipe do Nova Geração, força para a equipe da Agroterra Fivela Huracan. O jogo acontecerá no Estádio Municipal às 15 horas nesse próximo sábado. O pessoal do Agroterra Fivela Huracan convida a todos a comparecer lá no estádio. Também neste sábado, no dia 26, vai acontecer uma movimentação interessante lá na ABB de Coromandel. Teremos, então, o encontro das escolinhas do Gol de Placa de Coromandel versus a escolinha Gol de Placa de Patrocínio. Serão dentro das categorias, vai acontecer 6 jogos, 2 jogos simultâneos no campo A e no campo B, crianças das escolinhas Gol de Placa de Patrocínio e também Gol de Placa de Coromandel. Vale a pena você prestigiar, vale a pena você conferir, de portões abertos a partir das 8 horas da manhã na ABB neste sábado, este amistoso entre as escolinhas Gol de Placa. Estão abertas as inscrições para o primeiro campeonato interno de futebol da ABB. Vai ser feito para sócios acima de 38 anos de idade. As inscrições poderão ser feitas lá no bar da ABB. É só procurar lá, fazer a sua inscrição para participar deste primeiro campeonato de futebol interno para acima de 38 anos lá na ABB. Nós teremos também, no dia 4 de maio, acontecerá aqui em Coromandel, a primeira etapa do Desafio Amapá de mountain bike. Todos os anos é a 4ª edição, tem uma fase em Coromandel e a primeira etapa será esse ano aqui na nossa cidade. Para você fazer sua inscrição, você que é amante do mountain bike, vai lá no site www.sportstimer.com.br www.sporttimer.com.br. Passada limpo, então, o nosso esporte aqui de Coromandel e também o esporte nacional. Boa sorte à equipe do Fivela Agroterra, boa sorte à equipe do Nova Geração, Abadia dos Dourados, Dourado Quara, Monte Carmelo, que consiga aí os seus intentos, que é a classificação para a próxima fase da Copa Amapá. Se você tem algum evento que vai promover aqui na nossa cidade durante a semana, mande para nós aqui para a gente poder estar divulgando, falando também do seu evento. Vamos agora a um pequeno intervalo. Na volta, vamos estar recebendo José Donizete Carneiro, o Dete, com 66 anos de idade, com a vida voltada ao futebol coromandelense, que vai contar para nós um pouquinho da sua experiência. Daqui a pouco a gente volta. Você pode até pensar, se tem o melhor lugar, a melhor hamburgueria você vai encontrar. American Burger, vai lá. Receitas originais, molhos artesanais, defumado, picante e alho, hambúrguer artesanal, batata frita, milkshake, tradicional grelhado, smash burger, American Burger, sim. 3840, sabor incomparável. Desligue e peça o seu. Baixe o aplicativo e faça o seu pedido. O American Comida Artesanal agora possui novidades. Choperia com chopp trincando da Heineken, frango frito e anéis de cebola empanado. Aberto de segunda a sábado de 18 horas à meia-noite.
Você sabia que a prática de musculação é fundamental para se ter uma boa saúde? A Borjão Fitness está preparada para receber alunos desde a infância até a terceira idade, com profissionais qualificados para dar todo o suporte necessário com exclusivo programa de iniciantes. Na Borjão Fitness, nosso atendimento é personalizado. Trabalhamos com musculação, funcional, HIIT, circuito, treinamentos para corredores, melhor idade, kids, muay thai, spinning. Vem para a Borjão Fitness. Aqui a gente te ajuda. Avenida Governador Israel Pinheiro, 877, em frente à ABB. Telefone WhatsApp 34 99221 7673. No Supermercado Gonçalves, você encontra tudo para o seu dia a dia com qualidade e economia. Quer fazer aquele churrasco com a família e os amigos? Nossa equipe especializada está pronta para te atender e ajudar na escolha das melhores carnes e bebidas. E para sua comodidade, fazemos entregas a domicílio. É só chamar no WhatsApp ou ligar para a gente, 3841-1050. Estamos abertos todos os dias, inclusive domingos e feriados, sempre prontos para te atender. Venha garantir suas compras com praticidade e os melhores preços da cidade. Supermercado Gonçalves. Variedade, qualidade e bom atendimento. Rua Arthur Bernardes, 1355. Telefone WhatsApp 3841-1050. Na Uniub Polo Coromandel, o seu futuro começa agora. Escolha entre graduação e pós-graduação nas áreas mais diversas: engenharia, tecnologia, humanas, gestão, saúde, agro e muito mais. Aqui você encontra a formação que vai transformar sua carreira. A Uniub não é só uma faculdade, é uma universidade de verdade, com excelência acadêmica e qualidade de ensino reconhecida. E o melhor, você pode contar com descontos de até 80% para facilitar sua caminhada até o sucesso. Dê o primeiro passo para conquistar o seu futuro com a Uniub pelo 34 3817 0172. O verão chegou e com ele as melhores ofertas WN Telecom. No verão de vantagens você tem mensalidade progressiva em qualquer plano. Que tal assinar 600 mega ou 1 giga por R$ 39,99? Bora pro verão de vantagem WN Telecom. E ainda tem Wi-Fi casa total e instalação grátis. É economia para curtir o começo do ano sem preocupações. Não perca, assine já e aproveite. WN Telecom. É muito mais possibilidades. Consulte condições. Estamos de volta aqui no nosso podcast Esportes Gerais para falar com uma pessoa muito especial no nosso mundo esportivo, muito especial para Coromandel. Ele que milita no futebol e no esporte há anos, professor de português, geografia, história. Esse pode ser considerado professor no futebol. José Donizete Carneiro, 66 anos, de pura experiência. Seja bem-vindo, Dete, ao nosso programa podcast Esportes Gerais. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde a todos os ouvintes. Primeiro eu quero agradecer você pela oportunidade, pelo convite que me fez. E nós estamos aqui para fazer um relato de alguma coisa que a gente sabe sobre o esporte, que a gente gosta muito e sempre estamos participando nesse setor totalmente, praticamente toda a vida da gente. Dete começou muito cedo, né, no futebol, como a gente estava conversando aqui em off, promovendo o esporte, promovendo campeonatos, treinando time, né, Dete? Conta para nós um pouquinho dessa sua história futebolística. Ricardo, a minha vida praticamente foi toda ela em prol da escola, da educação e do esporte. Então, desde a época do colégio, desde a época que eu estudava, eu já tinha uma liderança de jogar. Eu gostava de jogar um futebol de salão, jogava um futebolzinho society menorzinho, e já tinha uma liderança de coordenar alguns times, algumas equipes, mesmo na época que a gente era estudante do primeiro grau, depois veio para o segundo grau. E por aí afora a gente começou a montar algumas equipes aqui em Coromandel. E no início nós tivemos uma equipe que chamava Grêmio Esportivo Estrelinha, que nós somos campeões aqui em Coromandel uns 3 anos subsequentes. Depois eu fundei um time que chamava Associação Atlética Bela Vista Futebol de Salão. Também tive a oportunidade de ser campeão 3 anos subsequentes com a mesma equipe. Uma coisa que, se eu contar para você hoje, fica parecendo até que é um caso muito raro.
Então, eu consegui manter o mesmo time 4 anos. Você lembra quem eram os jogadores? Lembro, é uma recordação muito boa. Era o Roberto do Bar, o Douradinho, o Renato Davi, o Afrânio, o Wilcinho, o Wilson, meu irmão, que Deus já levou. E eu tinha um que até eles brincavam entre eles. Eu só vou jogar se caso esse titular não vir. Tinha o Paulinho, tinha o Reinaldo, tinha o Cabrito, que a gente falava que era o jogador suplente. E esse time também era um time muito bom. Nós fomos campeões aqui em Coromandel 3 anos. E depois eu tive a oportunidade de fazer uma seleção e ser convidado aqui na época pelo Clube Recreativo Coromandelense a treinar o time do Clube Recreativo no futebol de salão do Campeonato Mineiro. Nós tivemos a oportunidade de passar até 3 fases subsequentes para outras regionais. Certo. E nesse Campeonato Mineiro, então foram 3 fases seguidas só de jogadores coromandelenses. Só de jogadores de Coromandel. É que é muito importante frisar, né, Dete? Sim, e era um time muito bom. Então, se a gente for relembrar aqui, o próprio Celinho jogava no futebol de salão, no time, o Freud, o Gustavo, esses jogadores que eu citei o nome aqui também, o Guirra, o Guirra, o Geraldo José Machado. Então, Coromandel, quando a gente tinha esses times que eu estou citando para você, era só jogadores de Coromandel. Certo, e fez bonito, né? Sim, nós passamos até para terceiras fases regionais no Campeonato de Futebol Salão. Eu lembro como fosse hoje, nós tivemos uma primeira fase que eram equipes aqui de Coromandel, São Gotardo, Patos e Patrocínio. Certo. Classificava 2 equipes, nós classificamos Coromandel e Patrocínio, que nós passamos para a segunda fase. Eliminamos Patos e São Gotardo. Uhum. Então, isso é um êxito que eu tive. Posteriormente, eu tive a oportunidade de treinar o time do Coromandel Esporte Clube no campeonato Tubal Vilela. O primeiro Tubal Vilela? Não foi no primeiro. O primeiro campeonato Tubal Vilela que teve, Coromandel foi campeão. Certo. Mas eu era muito jovem, na época só era assistente praticamente. E Coromandel foi campeão com esses jogadores que nós lembramos deles muito bem até hoje. O Celinho, o Haroldo, o Mauro Machado, o Macilon, o Edno Soares, o Renato, o Nengo, tinha o Tarcísio, que ele é de Vazante, e uma série o Putu, Paquinha, certo. Uma série de jogadores que a gente cita o nome, você lembra, como você não está aqui muito anteriormente, mas são jogadores que militaram muito dentro do esporte em Coromandel. Foram importantíssimos. Foram importantíssimos e foram campeões. E vários jogadores desses que eu citei o nome saíram para fora e jogaram até profissionais. Foram até para o estado de São Paulo subsequente. Posteriormente, eu continuei no esporte em Coromandel. Depois, ajudei a montar um time da Campo, quando a Campo foi montada em Coromandel. Aqui em Coromandel tinha a primeira e segunda divisão. Certo. Para você disputar a primeira divisão, você tinha que passar pela segunda divisão. Nós somos campeão da segunda divisão e subimos para a primeira divisão. Então, na montagem do time, eu fui o treinador também. Depois ficou inviável por causa da distância para mim ir todas 2 vezes a semana. Ficou difícil, eu já arrumei o treinador, mas fiquei como representante. Entendi. Nessa época também, nós, com parceria da prefeitura, construímos o estádio que tem lá na antiga CPA. Certo. E teve uma época que tinha uma quadra de esporte, né, onde é o pronto-socorro, que era conhecido como CEL também, que lá havia muitas atividades, né, Dete? É bem lembrado, Ricardo. Ali, nós tínhamos ali 3 quadras de futebol de salão que pertencia à Fundação Educacional de Coromandel, a antiga Fundação Educacional, que hoje é a Casa da Cultura, e ali a gente fazia vários campeonatos de futebol de salão. Tanto para os alunos da Fundação, que naquela época a gente tinha quase 1000 alunos na Fundação, e nessa época já não tinha essas quadras que hoje tem em vários lugares no município, nos bairros, não tinha. Tinha a quadra que era do Clube Recreativo Coromandelense e aquelas quadras. Ali a gente fazia vários campeonatos de futebol de salão. E quando que eu cito o nome do Bela Vista, a gente disputava esses campeonatos, ora nas quadras que chamava Centro Esportivo Olímpico, CEL, ou no Clube Recreativo Coromandelense. Dete, você teve a oportunidade de trabalhar na Secretaria de Esporte de Coromandel? Sim, eu fui secretário de esporte em Coromandel 4 anos, um trabalho, naquela época a gente tinha um pouco de dificuldade ainda, porque
o esporte evoluiu muito, principalmente na cidade interior, de uns anos para cá, que os próprios prefeitos e os governantes, de uma forma geral, chegaram à conclusão que o esporte é a melhor coisa que tem para socializar as pessoas, principalmente o jovem e adolescente. Então, eu tive a oportunidade de ser secretário de esporte, fiz vários campeonatos aqui de futebol, principalmente na zona rural. Coromandel, antigamente, quando a gente lembra dos times que a gente tinha na zona rural, era a coisa mais bonita, a coisa mais bela que tinha. Então, nós tínhamos praticamente toda a comunidade rural tinha um time de futebol de campo. Tinha os campos, tinha os times, e a gente fazia os campeonatos, e era cada jogo, final de semana, na localidade, que era o trem mais bonito que tinha. Os campos eram cheios de gente, aquela união, aquele respeito um com os outros, e não tinha... Então, eu fiz vários campeonatos na zona rural, a gente fazia os campeonatos também nos perímetros urbanos, primeira e segunda divisão, e também nessa época eu já comecei a investir também, principalmente no futebol feminino, porque a gente antigamente tinha uma dificuldade muito grande da participação da jovem, da mulher no esporte, então não tinha. Então, às vezes eu até brinco com o pessoal, há 30 anos atrás a gente não via praticamente as mulheres fazer caminhada nas praças, fazer atividade física nas avenidas. Então, eu já comecei a ter essa ideia e tive também grandes êxitos também nessa época. Você falando dos campeonatos rurais, gerava uma expectativa semanal, né, das pessoas que moravam ali naquelas regiões, de que domingo teria um jogo do campeonato rural na localidade X ou Y, em que as pessoas se mobilizavam para ir, para assistir. Era uma festa, né, Dete? Na verdade, era uma festa que acontecia naquela comunidade. Igual você falou, se tornava uma festa, um evento que marcava a vida de todo mundo. Ali comparecia praticamente toda a comunidade. Tinha uns problemas que às vezes tem, mas em relação a não ter, por exemplo, um apoio maior, porque não tinha condição, mas eu lembro que geralmente, no domingo, eu ia em 2 comunidades para visitar os jogos. E a hora que eu chegava, eles falavam assim, o Dete chegou, vamos sair de beirando do campo, senão ele deixa nós jogar aqui no próximo final de semana. Então, aquilo era a coisa mais bonita. E até hoje, quando a gente encontra com pessoas dessa época, sempre eles lembram, quer dizer, marcou muito para as pessoas, como marca até hoje com o futebol que nós temos de uma forma geral. Voltando a falar da equipe da Campo, né? Foi uma equipe também muito respeitada aqui em Coromandel, né? Com jogadores que muitos nem conheciam ainda no cenário esportivo coromandelense e que fizeram um belo campeonato pela Campo, né, Dete? Sim, foi montada uma estrutura muito boa na época, com um campo muito bom, colocaram sala de academia, com sauna. E a prioridade na época era de dar a oportunidade de jogar só para os jogadores que trabalhavam lá. Então, contratava os jogadores que tinham a tendência para jogar futebol, aproveitava todos os jogadores que lá trabalhavam e faziam várias equipes lá. Equipes boas, dando apoio, com treinamento. E até a gente brincava muito quando chegava lá, que o jogador, às vezes, aquele jogador que ia treinar na terça e na quinta, às vezes, em determinadas situações, deixava aquele jogador trabalhar só até tipo 3 horas e depois ele ia tomar um banho para depois ir para o treinamento, que era terça e quinta à tarde. E aí já virava aquela brincadeira, o chinelão está chegando, aquela... Então se tornava muito uma brincadeira agradável e final de semana era aquele movimento grande que levava todos os trabalhadores para acompanhar o time aqui ou nos campeonatos regionais que faziam. Coisas também que tem uma recordação muito grande até hoje. Vale a gente ressaltar que a Campo, naquele período em que fez o seu time, levou isso muito a sério, né? Inclusive tirando o jogador daquele seu horário de trabalho para ele ter um mínimo de descanso para poder treinar. E treinava terça e quinta, todo mundo levava aquilo muito a sério. E isso no futebol amador, para aquela época, era uma situação quase que única do time da Campo que conseguia fazer esse tipo de trabalho, né, Dete? Sem dúvida. Então, é igual você colocou, eles davam um apoio muito grande para os jogadores, davam incentivo, mas cobrava muito também do jogador. Ele teria que, dentro de campo, ele teria que ter uma responsabilidade, um compromisso, como se ele tivesse no seu próprio trabalho. Entendi. Né? Então, por isso que teve esse êxito Fazia muito parte grande. do trabalho, né? Sim. Então, quando contratava o jogador, às vezes era para trabalhar e o futebol seria uma coisa que juntava o útil ao agradável. Certo. Tá?
Lá também no time da Campo tinha nomes que até hoje a gente fala no futebol aqui coromandelense de bastante respeito, né, Dete? Não, sempre apareceu vários jogadores, filhos de pessoas que trabalhavam lá, que moravam lá. E se a gente for citar nome, até fica difícil, porque às vezes a gente até Pode esquece. até pecar, né? Sim, mas foi um trabalho muito que deixou muitas recordações, muitas lembranças boas. E é igual eu estou falando para você, que eu falei no início da minha fala. O lado social ajudava muito. Muito. Né? Porque o futebol, a gente que gosta, a gente sabe. A gente brinca, às vezes tem aquela forma de tratar o jogador, mas aquele lado de responsabilidade, o lado de família, isso que ajuda muito. E até para a gente que milita, por exemplo, no futebol, igual até hoje eu ainda estou na atividade com o Coromaster, isso faz parte da vida da gente. Sim. Isso é muito agradável. A gente já falou com os outros entrevistados que aqui vieram sobre a importância desse paralelo família e esporte, né, para que as famílias tenham mais proximidade com seus filhos, que o esporte consegue transformar a família. Isso é muito importante, né, Dete? Até para o mundo de hoje, né? Eu acho, eu até, às vezes sou até suspeito em dizer isso, mas sempre eu comento que o lado social, que o esporte, de uma forma geral, traz para as pessoas é incrível, né? É. Igual eu gosto de colocar muito para o jovem e o adolescente. Ele sai de casa, ele faz uma atividade física, ele socializa, ele busca mais conhecimentos. E o própria pessoa mesmo, depois que ele vai ficando, não vamos ficando falar mais velho, não, que ele vai ficando mais experiente, né? E isso faz parte da vida nossa, uma atividade física, uma participação nas atividades que tem. Isso é muito importante. Eu acho que muito que esteja investindo hoje, quanto mais investir, melhor é para a sociedade de uma forma geral. Para você ver, vamos olhar o lado, por exemplo, o lado da saúde. Sim. O tanto que melhora as pessoas de uma forma geral, a saúde. Enquanto, às vezes, os administradores, os prefeitos, os governadores, os presidentes estão investindo no esporte, eles estão deixando de investir no lado da saúde. No emocional hoje no emocional, também, né? tudo. A gente tem visto que várias pessoas doentes emocionalmente, né? Que o esporte, aquele momento de congraçamento, de lazer, de troca de experiência é tão importante, né, Dete? Sem dúvida. E eu sou prova viva disso, que realmente traz todos esses benefícios. Eu pego, às vezes, jogadores da minha faixa etária, e que agora, para você ver, dentro do Coromaster deve ter passado aproximadamente quase uns 1.200 jogadores. Então, todas as lembranças que a gente encontra com um que mora fora, entra em contato, só tem lembranças boas e recordações boas. Isso é muito importante, né? Voltando a falar mais antigamente, você falou que teve o time do Estrelinha, também teve o time do Pingo d'Água, várias equipes que você trabalhou aqui em Coromandel, né, Dete? Sem dúvida, eu sempre tive essa participação e gostei e gosto até hoje. Então, várias equipes que nós tivemos a oportunidade de estar participando, igual quando nós montamos o Coromandel disputar a segunda divisão profissional do Campeonato Mineiro, eu era diretor de esporte e vice-presidente. Né? Nós fizemos também uma campanha boa, nós fomos até para as quartas de final do campeonato da segunda divisão do Campeonato Mineiro. Nós tivemos um apoio na época bom do prefeito, que na época o prefeito era o Marco Nassif, nos deu uns apoio bom, financeiro, logístico, e pegamos uma base boa da equipe do CAP, de patrocínio, que subiu para a primeira divisão. Nós trouxemos o treinador e praticamente uma base própria. E pegamos alguns jogadores de Coromandel, né? Que também destacou muito também disputando para o time de Coromandel. Nós tivemos na época o Dezinho, tivemos o Tati, foram jogadores que fizeram parte também dessa equipe do Coromandel. Eu tive a oportunidade também e o conhecimento de conhecer um pouquinho o que é a realidade do futebol profissional, né? Conviver com jogadores, com essa hierarquia que tem, mas tudo isso é mais um conhecimento e mais uma coisa que a gente gosta. Quando a gente, igual eu vou falar de futebol, eu me sinto como se eu estivesse participando de uma festa muito boa. Voltando a falar do Coromandel, que disputou esse Campeonato Mineiro da segunda divisão, chegando até as quartas de final, né? E fez um grande trabalho, né? O problema maior foi permanecer com esse trabalho, né, Dete? Porque é muito dispendioso,
é muito caro, né, você ter um time profissional para manter uma cidade do porte que era Coromandel à época. O profissional, para manter um time, fica difícil, porque às vezes você prepara um time para disputar um campeonato da segunda divisão. Você faz um contrato com um jogador de 6 a 1 ano, esse contrato. Aí, quando você está em atividade, você tem a renda dos patrocinadores, renda de vendas, bilheteria, por diante. Quando vence que você sai, você tem que acertar todos esses contratos com os jogadores, comissão técnica, treinador e tal, preparador físico e assim por diante. Médico, se torna inviável. Então, a grande dificuldade dos times hoje de manter no cenário é justamente a parte financeira, né? É o que a gente vê aqui na região nossa, por exemplo. Você vê Patrocínio, às vezes não dá conta. Uberlândia, quantos mil habitantes que Uberlândia tem hoje, tem a dificuldade de manter um time. Manter um time na primeira divisão, né? Na primeira divisão, não é fácil. A gente nota que o Patrocínio está passando aí vai disputar a Série B do Campeonato Mineiro, né? Mas com muita dificuldade, a gente tem visto e ouvido aí. Dete, depois desse tempo do futebol, você também organizou alguns campeonatos aqui em Coromandel, uns campeonatos de salão, participou como treinador, participou como organizador, né? Então o Dete está sempre envolvido no futebol coromandelense. Nessa época que eu te falei, na década de 90, até 2000 mais ou menos, eu fiz vários campeonatos de futebol, de campo da zona rural, que inclusive eu tive o privilégio de colocar o meu nome, José Donizete Carneiro. E fiz também alguns campeonatos do perímetro urbano e vários campeonatos de futebol de salão, né? Com muito isso, com muitas equipes participando e assim por diante. E, às vezes, parei de fazer os campeonatos porque eu, na época que eu era secretário de esporte, a gente tinha mais esse objetivo, fazia com prazer, mas tinha essas facilidades que tinha. E depois, a partir do momento que nós paramos com esses campeonatos, toda a vida eu tive um braço direito, que era o Wilson, meu irmão, que toda a vida nós somos parceiros a vida toda, desde criancinha junto. E nós montamos, com a base que nós tínhamos na campo, e vários jogadores de Coromandel, nós montamos então, o Coromaster. O Coromaster hoje está exatamente com 33 anos, paramos só na época da pandemia, né? E com a passagem do Wilson, meu irmão, também eu parei uns 6 meses, mas depois voltei novamente às atividades, principalmente em vários convites de vários companheiros que estão até hoje, que realmente me ajudam muito. Então, hoje, estamos na atividade justamente porque temos também vários companheiros bons. Então, a história do Coromaster, falando agora do Coromaster, a história do Coromaster começou há 33 anos atrás, na tentativa de resgatar alguns jogadores. Como é que foi essa história? Na época, você e o Wilson tiveram essa ideia. Vários jogadores nos procuravam nessa época porque já estava praticamente deixando de disputar campeonato. Então, nós temos aqui vários esteios que chegaram na época do Coromaster. Então, eu vou citar alguns nomes. Se eu esquecer alguns, eu peço desculpa a eles. Mas nós tivemos aqui, para você ver, o professor Celinho, o Célio Rosa, o Borginho, o Manel da Agroterra, o Gustavo, o Robson, o Wilson, meu irmão. E assim por diante, foram vários jogadores, o próprio Douradinho, o Carlinhos Chopotó, que hoje... Então, a hora que eu chego ali na BB, o Luiz do Rosic, o Paulão, sim, o Onésio, o Juan, que veio depois. E quando a gente chega ali, o Manezinho, coitado, que também já se foi. E foi essa praticamente a base que nós começamos com o Coromaster. E por aí de gente vai. Às vezes algum tem que sair, porque às vezes muda, outros têm algum problema, às vezes de alguma contusão. Mas foi uma experiência fantástica e até hoje interessante. A gente chega nos lugares que, às vezes, a gente vê os jovens que hoje já estão casados, são profissionais na área de todos os setores que tem. Aí, às vezes, alguma das pessoas fala assim, Tete, eu lembro aquele dia que nós íamos no jogo, meu pai me levava, era criancinha. Hoje é dentista, é médico, é professor, outras pessoas que trabalham em qualquer outro setor. Faz parte da memória das pessoas. Faz parte da memória e só memórias boas. Porque às vezes, final de ano, a gente fazia as festas de finais de ano, do Coromaster a gente fazia na campo, na CPA,
depois outras vezes a gente fazia no Parque de Exposição, e eram festas saudáveis, que a gente levava as famílias todinha, todo mundo participando, as esposas, os filhos, as namoradas, as noivas, todo mundo participando, que aquilo deixou gravado na cabeça de todo mundo. Ficava esperando, né, o final de ano para ter a confraternização. A confraternização. Do Coromaster. Eu tive o prazer de participar do Coromaster e a gente nota a tranquilidade que era conduzido, que é conduzido, mas também com muito respeito, né? Os próprios jogadores que ali estão sabem da sua pessoa, sabem da sua seriedade, da seriedade que o Wilson conduzia tudo aquilo ali. Então, isso é muito importante, né, Dete? Até hoje, se tem 33 anos que o Coromaster vive, se deve muito a isso, né? A esse respeito com vocês conduziram esse processo até agora, respeito com os jogadores, respeito dos jogadores para com vocês. Isso foi muito importante e é muito importante, né, Dete? Sem dúvida, Ricardo. Igual você já participou com nós, você realmente tem como falar e comprovar, porque você esteve no nosso grupo. E o dia que você quiser voltar, as portas estão abertas para você. Obrigado. Né? Mas uma coisa que toda vida eu sou muito exigente e cobro também, é o pessoal, todas as oportunidades, às vezes tiver a oportunidade, levar as famílias, né, para ver o tanto que é bom um ambiente familiar. O que é bom é esse ambiente familiar que a gente convive com ele, conviveu a vida toda, convive até hoje, e eu gosto de ser muito disciplinador na organização, no compromisso de horário. Às vezes para mim, eu falo assim, até comento muito com o pessoal, tem hora que na minha fala, eu digo o seguinte: o primeiro que sai de casa e o último que chega sou eu. Porque o meu horário, se eu quero cobrar horário, eu tenho que estar ali presente, tem que ser o exemplo. Mas é uma coisa que a gente faz com muito prazer, né? Isso, enquanto a gente estiver achando que está bom, que não está sendo uma coisa prazerosa, a gente ainda vai continuar com esse grupo, que realmente é muito bom, né? É um grupo só de pessoas que tenha consciência de que é, para que serve o Coromaster. O Coromaster hoje tem uma representatividade do nome de Coromandel em todo o estado de Minas Gerais e também em outros estados da nossa federação, visto que o Coromaster vai em Goiás, vai em Brasília, visita esses estados aí que está fora de Minas Gerais. E todo lugar que a gente vai e pergunta sobre o Coromaster, as pessoas sabem nos falar quem é. Isso é muito importante, né, Dete? Não, um lado positivo também é esse, porque graças a Deus, nós jogamos aqui na todo o Alto Paranaíba, Triângulo Mineiro, o estado de Goiás, igual você falou, em Brasília. Inclusive, tinha um time de Lusiana, era tradicional, todo mês de julho ele vinha jogar com nós, dia da festa de Coromandel, da exposição. Eles vinham no sábado, a gente jogava sábado à tarde, ou não, jogava sábado de manhã, depois dava para eles um almoço, eles ficavam no sábado, domingo, para ir na festa da exposição. Já era tradicional para eles. Fazia parte do calendário, eles traziam a família, todo mundo. Depois, na pandemia, que nós paramos com esse contato. E aí, até esses dias, realmente me procurou novamente. Eu quero ver se a gente volta a fazer esse contato com esse pessoal para fazer esse intercâmbio. E quando a gente vai lá, você precisa ver que festa, né? boa que eles fazem, leva para clubes bons, aquela amizade. E isso é muito importante, né? Trazer esse lado prazeroso da vida da gente. O Coromaster hoje tem, mas em média, de quantos participantes ativos, Dete? Nós estamos exatamente com 26 a 30 jogadores. A 30 jogadores. Isso em atividade, Atividades. Né? Certo. O último confronto do Coromaster foi agora recente, semana passada, lá em Douradoquara, e ficou empatado 4-4, não é isso? Sim. Nós jogamos em Douradoquara, um jogo muito bom, e ficamos 4-4. Então, esse ano também, nosso time está na crescente, um grupo bom, de pessoas amigas, companheiros, e o grupo está numa crescente. Inclusive, a gente está com apoio muito grande também do prefeito Fernando Breno, que nos ajuda nós no transporte. O Daniel também está dando apoio para nós, que agora ele é secretário de esporte, também faz parte do grupo, né? Já há vários anos. E cede para nós o estádio, isso tudo nos traz uma ajuda muito boa. E uma grande facilidade que a gente tem, que o nosso grupo é muito bom, de responsabilidade, de compromisso,
nós temos mensalidade que o pessoal paga, é tudo certinho, é tudo feito com muita transparência, tudo muito bem organizado, e traz esses lados benéficos que nós temos de uma forma geral. E para quem não conhece, o Coromaster funciona, ele visita ou é visitado, depois paga a visita. Então, domingo agora, no próximo, teremos a visita de Douradoquara lá no estádio municipal, né, Odete? No estádio municipal. E a gente já está eu estou praticamente fechando o mês de maio e o mês de junho, eu gosto de fechar o mês todinho. Certo. Já passo o calendário para os jogadores com antecedência, para que todo mundo saiba onde que tem os jogos. Se algum jogador não vai, eu peço que me ajude, me avise até no máximo quarta-feira, para a gente, se tiver que substituir alguma coisa, alguma coisa diferente, a gente faz. Mas isso funciona muito bem. E nós estamos praticamente com vários convites da cidade de Catalão, Araguari, Uberlândia, Douradoquara, que nós acabamos de jogar, Patrocínio, Vazante, o pessoal de Brasília, tem um pessoal que passou um e-mail para mim também querendo marcar jogo. Então, se Deus ajudar, eu acho que a gente está com uma agenda muito grande pela frente. A agenda está lotada, se Deus quiser, até o final do ano, né? Se Deus quiser. Odete, no início você disse que se sentia lisonjeado pelo convite. Nós é que sentimos felizes por você ter aceitado, por você participar do nosso podcast. Engrandece muito o nosso programa. Dizer que você é um baluarte do futebol coromandelense, você merece toda e qualquer reverência. Que o futebol coromandelense te agradece muito por tudo que você fez, por tudo que você tem feito. O Coromaster é o que é hoje, graças a você e seu irmão Wilson, por tudo que vocês fizeram. E te agradecer por tudo que você tem feito por Coromandel e pelo futebol coromandelense. Deixa agora o espaço aberto para você fazer os seus agradecimentos. Ricardo, primeiro eu quero agradecer pelas palavras que você colocou. Realmente eu fico muito grato. E também no nome do Wilson, meu irmão, que já se passou, né? Que toda a vida foi um braço direito, mas eu tenho certeza que ele está lá sempre torcendo pela gente. Vários jogadores que passaram pelo Coromaster, mas que a gente encontra com as famílias deles até hoje, mãe, filhos, e sempre está sempre com aquelas lembranças, só lembranças boas. Agradecer você por já ter participado conosco, por essa oportunidade que estamos dando aqui, pela grande audiência que tem a Gerais, para todo o cenário nacional que nós sabemos, e pedir a Deus que nos dê muita saúde. Enquanto nós pudermos estar aqui à frente do Coromaster, nós estamos aqui com esse intuito. E eu sempre digo uma coisa na minha fala que eu tenho: atrás de um grande homem existe uma grande mulher. Sim. E no Coromaster, se tem o Coromaster até hoje, eu agradeço muito pela colaboração de todos os jogadores que já passaram, pelos jogadores que estão lá até hoje. E sem eles eu não teria o êxito que tem o time e principalmente a minha pessoa pela participação que eu tenho de uma forma geral. Te agradeço a você, muito obrigado, até uma próxima oportunidade. O que eu posso te desejar é saúde e vida longa ao Coromaster. A você também, muito obrigado. Muito obrigado. O nosso podcast tem o apoio do Academia Borjão Fitness, Hamburgueria América, Supermercado Gonçalves, Uniub Polo Coromandel e WN Telecom. Vou deixar uma citação aqui de Augusto Branco. Lute com determinação, abrace a vida com paixão, perca com classe e vença com ousadia, porque o mundo pertence a quem se atreve e a vida é muito para ser insignificante. Até a próxima, se Deus assim nos permitir.